E sobre esse assunto nós conversamos agora aqui no estúdio com a especialista em agronegócio, José Luiz Terron. Muito bom dia, obrigada por estar aqui conosco nesta segunda-feira. Acabou de chegar de viagem aí. Madrugando. E já está aqui, né? Legal. Vamos lá então falar primeiro da responsabilidade do lado social. Qual que é a responsabilidade do Brasil, especificamente nesse contexto de crise global dos alimentos, dessa inflação que está cada vez aí crescendo mais e mais? Não sei se podemos chamar de uma crise, mas é um óbvio aumento de demanda. Países com grandes contingentes humanos alteraram seu padrão de consumo de alimentos. A gente não pode esquecer que apenas 10 países do planeta Terra representam cerca de 70% da população. Portanto, quando China, Índia, países com grandes contingentes humanos alteraram seus comportamentos alimentares, isso mudou aquela clássica história do mundo produzir 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de grão, por aí, 10% a mais, 10% a menos. Então, isto mudou. Existem também políticas estratégicas de estoques alimentícios de grãos e outros produtos alimentares diferenciados, fortemente puxado pela China. Então, há uma mudança efetiva no negócio. Fora isso, também não podemos nunca esquecer que os fundos de investimento passaram também a trabalhar com derivativos e com investimentos nessa área das clássicas commodities. Então, o mundo opera com 60 trilhões de dólares no seu PIB e com 600 trilhões de dólares nos seus derivativos. Então, tem esse cenário todo que muda. É importante ressaltar também que ainda há muita especulação, né, na área das commodities, como a gente observou aí um pouco ano passado e ainda tem esse ano. A gente tem sempre que tomar esses cuidados, tem aí o efeito também climático, não é, que fez com que houvesse diminuição na produção de trigo no ano passado. Isso faz com que haja disputas por terras. Outra coisa importante também que se tem hoje é que, com todas essas análises de sustentabilidade, de meio ambiente, a disponibilidade clássica de terras agricultáveis, legalizáveis, diminuiu. Então você também passou a ter uma disputa por terras agrícolas, que é outro fenômeno dos últimos 2, 3 anos, com aquisição de terras. Então tem esses aspectos todos acontecendo. E nos estudos que têm sido feitos, todos eles inclusive recorrentes, acabam chegando no mesmo tamanho, se olha para o mundo e se vê que nos próximos 10 anos, até 2021, o planeta Terra vai demandar cerca de 20% a mais de alimentos em 10 anos. E falamos em 70% a mais nos próximos 30, 40 anos. Então é uma necessidade realmente de aumento de oferta. Para que o mundo tenha 20% a mais, quando se olha a geografia agrícola do planeta, a gente tem uma responsabilidade, e o mundo inteiro olha para isso está apontado nos documentos, e que o Brasil teria que aumentar nos próximos 10 anos em 40% a sua oferta de alimentos. Quando olhamos o passado, e é muito interessante mostrarmos isso ao telespectador, em 30 anos o Brasil multiplicou por 3 sua agricultura. Quando você volta 30 anos atrás para hoje, a agricultura brasileira cresceu 3 vezes. Com todas as crises, com todos os problemas, com década perdida de 80, com a nossa, de certa forma, bagunça, desorganização, porém, o Brasil revela uma capacidade empreendedora que, mesmo sob dificuldades, cresce. Eu estou retornando nesse instante lá do oeste da Bahia, e quando a gente vê essa fronteira brasileira, do oeste baiano, do Maranhão, do Piauí, de Tocantins, de Mato Grosso e naquelas regiões ali de Canarana, no Araguaia, me perguntaram se o Brasil tem que crescer 40% a mais, quanto essas áreas vão crescer? Essas áreas crescerão muito mais do que 40%. Agora, existem os nossos desafios de não ficarmos parados olhando isso e simplesmente em lutas e brigas intestinas, caos de lideranças, desgovernança entre ministérios. Já que você tocou nesse ponto, eu queria aproveitar, já que você falou aí de governança, a política brasileira, a política agrícola brasileira está caminhando nesse sentido de ser aí o grande celeiro, o Brasil ser o grande celeiro mundial de alimentos. Está no caminho correto ou ainda tem muita coisa ali para ser resolvida? Olha, eu sou muito amigo do ex-ministro Roberto Rodrigues, a gente tem um conhecimento grande, conversamos muito.
e a experiência que ele teve efetiva no Ministério, com Ivan Vedequim, outro grande amigo, não falta política agrícola no Brasil. O que falta é implementação. É a capacidade de implementar, porque o conhecimento do que tem que ser feito, os técnicos brasileiros sabem, isto tem documentos, a própria ABAG tem feito documentos muito inteligentes, CNA, enfim, outros. Então não há uma ausência de conhecimento do que tem que ser feito. O que temos no Brasil é um grande problema da velocidade com que se implanta. As discussões internas, as disputas político-partidárias, a falta de uma governança veloz. Velocidade é o nome do jogo, hoje em dia você tem que ser veloz, não dá para ficar perdendo tempo, porque o bonde não é mais bonde, né? O avião passa rapidamente. Então, a grande questão que existe para o Brasil, aproveitar este momento com uma política que preserve o risco que sempre teremos em aumentar a oferta, há sempre um risco, porque continua havendo e continuará havendo sempre incerteza do ponto de vista de preço, etc. Temos que ter uma política que dê uma segurança ao produtor correr esse risco, e além disso, precisamos ter uma certa organização, harmonia e uma certa paz nessas discussões sempre acentuadas e carregadas de emoção que envolve o problema ambiental, responsabilidade social, que é muito importante, mas que está sempre sob um manto de confusão muito grande. Isto é coisa que pode atrasar, que pode atrapalhar este não progresso brasileiro na velocidade que tem que acontecer. Ok, então muito obrigada por sua análise, bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, muito obrigado.